Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos estar fazendo uma revisãozinha sobre MMC, também conhecida como mínimo múltiplo comum, e também nessa mesma aula iremos estar fazendo a questão da decomposição simultânea em fatores primos, também conhecida como fatoração simultânea, tá? No primeiro instante eu vou explicar rapidinho para vocês o que é um MMC, tá? O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números inteiros é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. Meu Deus, prof, não entendi, foi nada. Vocês devem estar com aquela carinha assim, tipo, será? Então assim, pessoal, nós iremos fazer alguns exemplos. No primeiro instante, o que nós iremos fazer? Vamos entender o que é múltiplo, tá? O que significa múltiplo. Depois disso, nós iremos estar fazendo alguns exemplos para daí estar dando início aí ao MMC. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos lá, então, pessoal, para entender o que é um múltiplo de tal número. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, prof, o que é múltiplo de tal coisa, né? Você deve estar com essa carinha aqui, ó. Então, como que funciona a questão do múltiplo, pessoal? Eu vou dar dois exemplos bem simples aqui para vocês entenderem como que funciona, tá? Eu vou pegar um múltiplo que seja do número 4. Vamos colocar aqui, múltiplo de 4. Vamos abrir um conjunto e vamos fazer uma multiplicação ali, né? Então, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5 é 20, 4 vezes 6 é 24, 4 vezes 8, opa, pulei, 4 vezes 7 é 28, 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 9 é 36 e 4 vezes 4 é 40, né? Ok. 40. Ok, esses são os múltiplos de 4. Agora vamos pegar os múltiplos de 5, só pra gente ter uma noção aqui, tá? Os múltiplos de 5. A mesma coisa, vamos abrir um conjunto aqui e fazer a multiplicação. Tô fazendo de cabeça, pessoal, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer lá, abrir a continha, né, ali de multiplicação e fazer 5 vezes 1, que dá 5, 5 vezes 2, que dá 10, e assim sucessivamente, o que vocês acharem melhor, tá? Vamos lá, então. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 7 dá 35, 5 vezes 8 dá 40, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Vou fechar aqui, senão vai ficar muito extenso aí esse vídeo. Então, assim, como que funciona? Para vocês entenderem o que é um múltiplo, o que é uma multiplicação, tá? Se nós pararmos para analisar ambos os conjuntos, o que eles têm em comum? Se você parar para analisar, aqui do 4 para o 8, ele aumentou 4 casas a mais. Eu vou pegar aqui, ó, que seja do 16 para o 20. Do 16 para o 20, ele também aumentou 4 casas a mais. Então, se você parar para analisar, de qualquer número que você for escolher aqui, ele sempre vai ser mais 4. Então, ó, do 28 para o 32, ele deu mais 4. Então, se você não sabe o que é uma multiplicação, você vai fazendo 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, e você vai chegar ao resultado. Só que ele vai ser um pouco mais difícil, né? Assim ele fica mais abreviado e é mais fácil para estar entendendo. Mesma coisa do 5, ó. Que seja que eu pegue aqui do 25 por 30, ele aumentou 5 casas. Vamos ver aqui, do 15 pro 20, que seja, ele aumentou
aumentou também 5 casas. Qualquer número que você pegar aqui, o seu antecessor para o seu sucessor, ele sempre vai aumentar o valor inicial, que é o número inicial ali teu. Então, a multiplicação inicial. Tranquilo? Isso aqui é só para vocês entenderem o que é a multiplicação. Mas já que nós já temos esses dois exemplos aqui no quadro, vamos achar os números comuns entre eles. Quais são os números que sempre repetem tanto em uma quanto na outra? Vamos lá, vamos analisar. 4 e 5 não, 8 e 10 não, 12 e 15 também não, 16 e 20 também não, mas 20 e 20 sim. Então, se vocês pararem para analisar, ó, o 20 eu tenho tanto aqui quanto aqui, correto? Então, eu tenho 20 em ambas as tabelas, em ambos os conjuntos aqui, né? Vamos continuar. 24 e 25 também não, 28 e 30 também não, 32 e 35 também não, 46 e 40 também não, mas eu tenho 40 e 40. 40 e 40. Então, eu vi que eu tenho dois números em comum nesse conjunto, em ambos os conjuntos, né? O que seria comum? Números que se repetem, né, pessoal? Isso você já sabe, a gente já estudou. Tá. Só que não é isso que ele pede. O que ele pede? O MMC entre 4 e 5. O que seria MMC? Então, seria o mínimo múltiplo comum. Os comuns a gente já achou e os múltiplos também. Só que ele quer o mínimo. Significa que ele quer o menor. Mínimo significa menor, pessoal. Então, o menor número comum entre eles. Então, o menor múltiplo comum entre eles. E qual que seria? O 20, né? Porque a gente tem o 40 aqui, só que o 40 ele é um número alto. Então, a gente tem o número 20 aqui, comum entre eles. Mais um ponto só para vocês analisarem. Ó, do 20 para o 40, ele dá equivalente a 20 casas a mais. 20 casas a mais. Aqui, mesma coisa. Do 20 para o 40, ele dá 20 casas a mais. Então, o que nós podemos aqui definir? Que o múltiplo comum entre eles, de 4 e 5, sempre vai ser 20. Então, se eu continuasse aqui e vocês iriam ver, se eu chegasse aos 60, tanto no 4 quanto no 5, eles seriam um múltiplo. Então, de 20 e 20, ele sempre vai ser um múltiplo comum entre eles. Então, eu vou chegar no 60, no 80, no 100, eles sempre vão ser comum entre eles de 20 em 20. Conseguiram compreender? Pessoal, para deixar mais fixo na cabeça de vocês, nós vamos fazer mais um exemplo, tá? Eu vou apagar aqui e nós vamos fazer o próximo exemplo. Só um minutinho. O próximo exemplo, então, tá? Agora nós vamos trabalhar com o número 2 e o número 3, números baixos, para vocês verem a questão aqui dos múltiplos entre eles, tá? Então, o que nós vamos pedir aqui primeiramente? O MMC do número 2 e o número 3. Qual que seria? Então, nós vamos achar ainda, né, pessoal? Então, vamos lá. O múltiplo do número 2. Os múltiplos do número 2. Vamos lá. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Opa! 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8. Opa! 2 vezes 9, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Não precisa fazer ali até o final, é só para vocês entenderem. Agora os múltiplos do número 3, tá? Opa! 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8 e assim sucessivamente, pessoal. Vamos lá. O que nós temos que fazer em primeiro instante, né? Qual que é o ponto que nós precisamos de achar aqui? Os números comuns, né? Os múltiplos comuns entre eles, entre os dois conjuntos. Aqui, analisando, eu tenho o 6, eu tenho o 12
e eu tenho o 18, comum entre eles, né? Eu tenho tanto num conjunto quanto no outro, correto? Em relação aos múltiplos, nós já entendemos que é sempre de 2 para 2, né? Eu vou sempre ter o próximo número ali correto. E aqui é a mesma coisa, de 3 para 3, né? Mas nós não estamos pedindo os múltiplos comuns, né? Eu tô pedindo um mínimo múltiplo comum. Então, eu não quero saber quais são os números comuns entre eles. Eu quero saber qual que é o menor número comum entre eles, né? Analisando aqui, nós podemos perceber que o menor é o 6. Ele está tanto num conjunto quanto no outro conjunto. Ele está tanto no conjunto do 2 quanto no conjunto do 3, correto? Então, meu MMC de 2 e 3 é o número 6. Tranquilo, pessoal? Conseguiram analisar aqui essa questão? Um outro ponto que também, se vocês quiserem parar para analisar, ó, se eu fizer de 6 em 6, ó, de 6 para cá, dá 12. De 6 para cá, dá 18. Do 12 pro 18 dá 6, né? E a mesma coisa aqui em cima, ó. De 6 pro 12 dá 6 e do 12 pro 18 dá 6. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que os múltiplos comuns entre eles sempre vão ser de 6 em 6. Então, se eu colocasse, por exemplo, mais 6 aqui, eu teria o 24, né? E se eu colocasse pra cá, a mesma coisa. Eu também teria o 24. Aqui eu já tenho, né? Se eu continuasse aqui, iria pro 20, ó. E o próximo aqui seria 24. Então, ele também seria um múltiplo comum. E assim sucessivamente. Se eu fosse pra cá, ia dar 30. Aqui ia dar 30 e assim ia, tá? Então, o que a gente pode concluir? Que os múltiplos comuns entre eles são de 6 em 6. E o mínimo, que é o menor número, é o próprio número 6. Tranquilo? Ah, prof, aí vocês devem estar se perguntando, mas toda vez que eu tiver que achar um mínimo múltiplo comum entre os números, eu vou ter que fazer isso, uma multiplicação, uma tabuada ali, né, bem dizer, para achar os múltiplos comuns entre eles? Não, pessoal, não é necessário, tá? A gente vai partir agora para decomposição simultânea em fatores primos, que é um método diferente, né? Que assim fica mais fácil para vocês estarem achando o mínimo múltiplo comum entre os números. Porque, por exemplo, se for um mínimo múltiplo comum entre 4, 5 ou até mesmo 6 números, como que você vai fazer uma multiplicação de todos os números? Nossa, vocês iriam demorar muito tempo, tá? Então eu vou explicar para vocês como que funciona a parte da decomposição simultânea em fatores primos, tá bom? Vem comigo. Então, pessoal, agora nós vamos ver ali o que significa, né, a decomposição simultânea no MMC. Nós temos 3 regrinhas, tá? A decomposição simultânea ou fatoração simultânea consiste em dividir várias vezes os números dados pelo menor fator primo. A segunda diz a seguinte coisa: se o número não for divisível pelo menor fator, ele deve ser repetido. E a terceira, o MMC é obtido pela multiplicação dos fatores primos, ou seja, os fatores que dividem os números dados no problema. Prof, não entendi muita coisa. Isso é normal, pessoal, porque isso aqui é só uma definição, tá? Primeiramente, nós precisamos entender o que é multiplicação e depois iremos ver ali a decomposição simultânea em fatores primos daí no MMC. Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá, então, pessoal. Agora nós iremos estar trabalhando com a decomposição simultânea em fatores primos para o MMC, tá? Para nós estarmos calculando ali números grandes, quantidade maior. Por isso que a gente vai estar utilizando a decomposição simultânea. Porque se fosse para nós fazermos igual nós fizemos ali na multiplicação, iria demorar muito tempo, né? Então, por isso que esse método de decomposição simultânea é bem legal e é bem mais rápido para estar fazendo, tá? Vamos lá. Vamos colocar um número qualquer aqui, né? Vamos achar o MMC do número, sei lá, 24 e do número
46, pode ser? Não, vamos trabalhar com 48, melhor. E com 48. Trabalhar com esses dois números aí, vamos achar o MMC deles. Qual que é o nosso primeiro passo que nós devemos fazer? Colocar o 24 e o 48, um do lado do outro. E agora nós iremos fazer a decomposição em fatores primos, tá? Então, qual que é o meu primeiro número primo que eu posso estar fazendo a divisão aqui? É o número 2, né? Porque o número 2 é o único número par que é primo, tá? Como meus dois números aqui são pares, né? Eu consigo estar fazendo a divisão. Então, eu vou colocar o 2 aqui do lado direito da linha, tá? Então, sempre vai ser pro lado direito e sempre vai ser na mesma linha que você vai fazer a divisão, tá? Então, 24 divididos por 2 é equivalente a 12. 48 divididos por 2 é equivalente a 24, ok? E agora, pessoal, nós conseguimos ainda estar fazendo a divisão por 2? Sim, né? Conseguimos. Por quê? Eu tenho número par em ambos os dois aqui, tá? Então, vamos lá. Colocamos o 2 novamente e faremos a divisão. 12 divididos por 2 é equivalente a 6. 24 divididos por 2 é equivalente a 12. E agora, conseguimos ainda estar fazendo a divisão? Sim, ainda conseguimos estar fazendo a divisão. Então, vamos lá. Repetimos o 2. 6 divididos por 2 é equivalente a 3. 12 divididos por 2 é equivalente a 6. E agora, pessoal, conseguimos ainda estar fazendo a divisão por 2? Sim, conseguimos ainda estar fazendo a divisão por 2. Esses tempos atrás veio um aluno e me perguntou, mas prof, eu não posso fazer a divisão aqui direto por 3? Porque eu tenho 3 aqui e 6 aqui. E o 6 ele é divisível por 3. Não, pessoal, não pode. Sabe por quê? Porque, ó, se eu fosse, por exemplo, dividir aqui por 3, né? Aqui daria 1, ok? E aqui daria 2, certo? E agora, como que eu vou chegar nesse 2 aqui no 1? Como que eu vou chegar até 1 como eu tenho que chegar aqui? Eu vou fazer aqui por 2 novamente? Não, pessoal, não pode fazer isso, tá? Você tem que sempre ir do menor para o maior. Você nunca pode voltar. Você nunca pode sair aqui do maior e ir para o menor. Então, por isso que você tem que dividir até onde você conseguir com o mesmo número. Não conseguiu, passa para o próximo primo, ok? Deixa eu apagar aqui e vamos terminar essa parte aí, ó. Vamos lá, então. Ok. Então, conseguimos ainda estar fazendo a divisão por 2? Conseguimos, né? Porque o 6, ele é divisível ainda, mas o 3 eu não consigo dividir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas repetir ele. 6 divididos por 2 é equivalente a 3. Agora sim, agora eu posso estar fazendo a divisão por 3, porque eu não consigo mais dividir ambos os números aqui, mas eu tenho meu próximo número primo, que seria o número 3. Então, eu consigo estar fazendo a divisão. 3 divididos por 3 que dá 1 e 3 divididos por 3 que dá 1. Ok. Nossa, prof, que legal. Acabou a conta? Não, pessoal, não acabou a conta. O único ponto importante é que diferente da aula de MDC que nós já tivemos, o MMC, ele é um pouquinho diferente na questão da multiplicação aqui dos expoentes, tá? Como que vai funcionar? A gente vai estar multiplicando todos os elementos e não só aqueles elementos que foi divisível aqui pelas duas linhas, pelas duas colunas, tá? Então, como que vai funcionar? Tem aquelas duas opções que eu falei para vocês, né? Nós podemos estar fazendo 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, assim. Ou podemos fazer 2 com o expoente a quarta, né, elevado a 4, vezes 3. Então, quantos que vai dar isso aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, eu não sei de cabeça, então eu vou ter que fazer aqui na continha, né? 3 vezes 6 é equivalente a 18, vai um aqui em cima. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Então, vai ser igual a 48. A mesma coisa aqui.
tá? Então, se eu fosse fazer aqui 2 à quarta, ele vai dar 16. 16 vezes 3, ele vai dar 48. Então, o meu MMC de 24 e 48 é o próprio 48. Daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês as propriedades que eu falei agora há pouco e vocês vão ver isso aqui, ó. Eu vou explicar certinho, por isso que eu quis até fazer esse exemplo para vocês entenderem como que funciona as propriedades ali, tá bom? Vamos lá, vamos a mais um exemplo de fatoração, tá? Então, vamos a mais um exemplo de MMC pelo método da decomposição simultânea em fatores primos. Vamos agora achar um MMC entre um número primo e um número par, tá? Então, vamos lá. Qual que é o MMC do número... Vamos chutar aqui, número 20, pode ser? Do número 20 e o número 21, um do lado do outro. Vamos ver qual que é a fatoração, qual que é ali o máximo, o mínimo múltiplo comum. Então, pessoal, agora nós vamos achar o mínimo múltiplo comum entre dois números, um número par e um número ímpar, pode ser? Então, eu vou procurar o MMC do número 20 e do número 21, tá? Então, nós vamos fazer um método ali da decomposição em fatores primos novamente. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui o número 20, né? O número 21 e vou passar a risca aqui, né? Qual que é o primeiro número que eu consigo estar dividindo aqui? Como eu tenho um número par, tem que ser o número 2, né? Porque ele é um número primo e também é um número par. Então tá. Vou colocar o 2 ali, vou estar dividindo o número 20. 20 divididos por 2 é equivalente a 10, eu não consigo dividir o 21 e eu vou apenas repetir ele, né? Vamos lá. Eu ainda consigo estar fazendo a divisão por 2, porque eu tenho ainda um número par, né? Então, eu vou colocar o número 2 novamente aqui do lado, no lado direito, na mesma linha que eu for fazer a divisão, tá? Então, 10 divididos por 2 é equivalente a 5. O 21 eu não consigo estar fazendo a divisão, eu vou apenas repetir ele novamente. Ok. Agora, eu não consigo mais fazer a divisão por 2, porque eu tenho o número 5 e o número 21. Ambos são números primos, né? Ambos são números ímpares, desculpa, pessoal. Ambos são números ímpares, né? Então, eu vou para o meu próximo número primo. Qual que seria meu próximo número primo? O número 3. Eu consigo dividir o 3 aqui por alguma coisa? Consigo, né? Então, eu vou colocar aqui o número 3. Não consigo dividir o 5 por 3, eu tenho que apenas repetir ele. Mas o 21 eu consigo estar dividindo por 3. 21 divididos por 3 é equivalente a 7, né? Então, eu vou colocar aqui o 7, tá? E agora, pessoal, eu consigo ainda estar fazendo a divisão por 3? Não, não consigo, né? Qual que é o meu próximo número primo? O próprio 5 aqui. Então, eu vou colocar o 5 aqui. Vou colocar aqui 5 divididos por 5 é equivalente a 1. Mas eu não consigo dividir o 7, então eu tenho que repetir ele novamente, tá? E agora, consigo estar fazendo a divisão por 5? Não, né? Qual que é o meu próximo primo, então? O número 7. Então, eu vou colocar o 7 aqui. O 1 eu já cheguei no resultado, então 7 divididos por 7 é equivalente a 1. Ok. Agora, nós vamos chegar ali na parte da multiplicação dos expoentes, né? Aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ter que multiplicar todos esses expoentes aqui, né? Ou fazer ali daquela forma que eu mostrei para vocês. Então, a gente pode trabalhar assim, com 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7, que é igual a alguma coisa. Ou até mesmo 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Vocês veem qual que é a forma mais fácil para vocês, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 eu não sei de cabeça, então nós vamos ter que fazer aqui a continha, né?
5 vezes 2 dá 0, que vai 1. 5, 6, que dá 60. Então, 60 vezes 7, também não sei. Também vou precisar fazer a continha aqui, né? 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6 vai dar 35, 42. Então, 426. Esse é o meu resultado. Se eu fosse fazer por aqui, a mesma coisa. Aqui vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 vai dar 60. 60 vezes 7 vai dar 426. Então, esse é o meu resultado. Então, o MMC entre 20 e 21, qual que seria? 426. Esse seria o MMC entre 20 e 21. Então, esse é o meu MMC entre os dois números aí. Tranquilo? Então, como que vai funcionar agora, pessoal? Eu vou fazer mais um exemplo só, tá? Que é o exemplo com 3 números, só para vocês terem uma noção de como que funciona agora com 3 números. Também dá para fazer com 4, com 5, com 6 e assim por diante, tá ok? Vamos lá? Então, vamos ao último exemplo de decomposição simultânea no MMC, tá? Vou utilizar 3 números agora. Vamos lá, vamos achar o MMC. Vou jogar números baixos, tá? Para ser mais rápido. 10, 15, 18. 3 números baixos aqui. Vamos lá, colocamos um do ladinho do outro, né? Iremos passar aqui uma risca entre o último número, né? E vamos lá, começar a decomposição pelo primeiro fator primo, que é o número 2, porque eu tenho 2 números pares, né? Então, 10 divididos por 2 é equivalente a 5, o 15 eu não consigo dividir, eu apenas repito ele, 18 divididos por 2 é igual a 9. Ótimo, legal, pessoal, chegamos aqui a um resultado, né? Esse resultado aqui a gente consegue analisar que não tem como fazer mais a decomposição por 2, porque não tenho nenhum número primo. Então, não tem nenhum número par, desculpe. Então, qual que é o meu próximo número primo? Seria o número 3, né? Eu consigo estar fazendo a divisão por algum número aqui com 3? Consigo, né? Então, vou colocar o 3 aqui. O 5 eu não consigo dividir, eu vou apenas repetir ele, né? Mas o 15 eu consigo dividir. 15 divididos por 3 é equivalente a 5. 9 divididos por 3 é equivalente a 3. Ótimo. E agora, pessoal, consigo ainda estar fazendo a decomposição por 3? Consigo, né? Consigo ainda dividir por 3. Então, eu vou colocar o 3 novamente aqui. Vou abaixar o número 5, que eu não consigo dividir. Vou abaixar o outro 5. E aqui, 3 divididos por 3 é equivalente a 1. Então, aqui eu já cheguei a 1. E agora, pessoal, consigo ainda estar fazendo divisão por 3? Não, né? Qual que é meu próximo número primo que eu consigo estar fazendo a divisão? Pelo número 5, né? Então, vou colocar o 5 aqui. 5 divididos por 5 é 1. 5 divididos por 5 é 1. Ok, chegamos aqui com os 3 números em 1, né? Agora nós precisamos fazer a multiplicação desses fatores, né? Desses elementos aqui. Então, eu vou fazer a multiplicação desses 4 números aqui. Lembrando, posso fazer tanto 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, quanto posso fazer 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Lembrando, né, que número ali com expoente, nós sempre resolvemos ele primeiro para depois estar fazendo as outras multiplicações. Não esqueçam disso, tá, gente? Vamos lá. 2 vezes 3 é equivalente a 6, né? 6 vezes 3 é equivalente a 18. 18 vezes 5 eu não sei de cabeça, eu vou ter que fazer. Então, eu vou fazer 18 vezes 5, né?
5 vezes 8 é 40, 4 vai lá em cima, 5, 9. Então, deu equivalente a 90 aqui, né? Aqui vai dar a mesma coisa, né? Porque aqui eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 5 é 45. 45 vezes 2 dá 90, ok? Então, aqui, pessoal, eu cheguei tanto da forma de cima quanto na forma de baixo no mesmo resultado, tá? Então, o meu MMC do número 10, 15 e 18 é o número 90. Então, o meu mínimo múltiplo comum entre esses três números é o número 90. Tranquilo, pessoal? Essa parte eu acho que tá bem frisada na cabeça de vocês o que é o MMC pela decomposição simultânea, né? Então, assim, pessoal, só pra vocês aqui, só pra gente finalizar essa revisão aqui de MMC, eu vou fazer três propriedades rapidinho aqui pra vocês, que vai ajudar bastante, que são propriedades rápidas, que se vocês conseguirem sacar de início, vocês não vão precisar fazer toda essa decomposição aqui, tá ok? Então, vamos lá, vem comigo aqui. Então, pessoal, agora nós vamos estar falando das propriedades do MMC. Lembrando, são 3 propriedades, tá? Uma delas nós vamos fazer em conjunto com o MDC, tranquilo? A primeira propriedade, ela diz a seguinte coisa: o MMC entre 2 ou mais números primos será igual ao produto entre eles. O que seria isso? Como assim? Essa é uma propriedade bem fácil, bem legal de estar fazendo, tá? Vamos lá, então. Vamos colocar aqui como P1, né, que é a primeira propriedade. Eu vou querer saber o MMC entre 5 e 7. O MMC entre os 5 e 7, ali ele diz que é igual ao produto. O que seria o produto? Então, seria uma multiplicação, né? 5 vezes 7 é igual a 35. Então, eu não precisaria estar fazendo ali pela forma da decomposição simultânea. A mesma coisa se fosse qualquer outro número primo, tá? Por exemplo, o MMC entre, vou colocar 5, 11 e 2, que seja, né? 5, 11 e 2. Então, aqui, o que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa, o produto. 5 vezes 11 vezes 2. Que 5 vezes 11 dá 55, vezes 2 dá 110. Esse é o produto entre eles, a multiplicaçãozinha ali. Tranquilo? Bem fácil, né? Essa primeira propriedade, ela é bem tranquila. Agora nós vamos fazer a segunda propriedade. Vamos lá, então, pessoal, a segunda propriedade do MMC. Ela diz a seguinte coisa: dado 2 ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros, o MMC é o maior número. O que significa isso, gente? Eu vou fazer aqui, vai ser bem simples de vocês entenderem. Nós vamos colocar aqui P2 e eu vou querer o MMC entre 4 e 8. Se nós fôssemos fazer a fatoração disso aqui, seria bem rápido, prático, porque não é um número grande, né? Mas se você conseguir olhar assim de primeira, ela é muito fácil. Por quê? A gente consegue identificar que o 8, ele é múltiplo de 4. Como assim, prof? Porque se eu fizer 4 vezes 2, ele não dá 8? Então o 8, ele é múltiplo de 4, tá ok? Então, qual que seria o meu MMC? Seria o maior número, que seria o número 8, né? Número 8, ok? Então, agora vamos para mais um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu vou querer o MMC de 2, 8 e 24. Vocês devem estar achando, nossa, mas como que a gente vai conseguir ver ali os múltiplos deles assim só de olhar, né? É bem simples, pessoal. Se a gente analisar,
o 24 ele é múltiplo do 2, né? Sim ou não? Sim. O 24 ele também é múltiplo de 8. E o 24, ele vai ser múltiplo dele mesmo, certo? Então vamos lá, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se eu for fazer ali, né, 3 vezes 8, ele vai dar 24, certo? Se eu fizer 3 vezes 8, ele vai ser igual a 24. E se eu fizer 2 vezes 12, ele também vai dar 24. Então, você consegue perceber que eu consegui utilizar tanto 2 quanto 8? E os dois me levaram ao mesmo resultado? Então, o que significa? Que o meu MMC entre 2, 8 e 24 é o próprio 24. É o maior número entre eles. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte da segunda propriedade. Agora nós vamos para a terceira propriedade, que ela faz parte também da propriedade do MDC. Nós vamos juntar ela, vai ser tipo um conjunto, tá ok? Eu vou apagar aqui e a gente já termina aí a última propriedade. Vamos lá, pessoal, fazer aqui fazer a propriedade entre MMC e MDC. Essa é a última propriedade, vamos chamar de P3 aqui, tá? Ela diz a seguinte coisa, que o MMC-AB vezes o MDC-AB é igual a B. Conseguiram compreender ou não? Não, né? Ficou um pouquinho confuso. Vem aqui que eu vou explicar pra vocês. Então aqui, ó, ela diz a seguinte coisa, que MMC-AB vezes o MDC-AB é igual a B, ok? Então eu vou dar o mesmo valor de MMC e o mesmo valor de MDC, tá? Para ambos. Então, eu quero achar o MMC vou fazer ali entre 12 e 18, tá? E também eu quero o MDC entre 12 e 18. Eu vou fazer aqui com vocês a fatoração, a decomposição certinho, para não ter problema, né? Então, o MMC aqui, de 12 e 18, vamos fazer aqui. Vou fazer rapidinho, tá, pessoal? Aqui dá por 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar 9, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui eu vou baixar, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1, 3, 3 e 1, ok. Então, aqui vai dar 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3, 12 vezes 3 vai dar 36, ok. 36, o meu MMC, nós sabemos que aqui vai dar 36, certo? Agora o MDC, eu vou fazer aqui o MDC, aqui do ladinho. O MDC entre 12 e 18, ficou um pouquinho junto, mas é rapidinho, tá, pessoal? É a mesma coisa, ó. Eu vou pegar esse daqui só pra gente anotar, tá? Vou pegar esse mesmo aqui pra não ter problema. Então, vai ser esse. Vai ser esse não, esse apenas. Então, vai ser 6, né? O que ele diz? Que o MMC-AB é vezes o MDC-AB. Então, se eu fizer ali 36 vezes 6, ele vai dar o resultado, certo? Ele vai dar ali 216. 216, que é esse valor aqui, ó. Eu vou pegar o MMC, que é 36, vezes 6, 216. Mas ele diz uma outra coisa, que se eu fizesse AB, ele já daria esse valor. Então, se eu fizer ali 12 vezes 18,
ele também vai dar 216, desculpa. Vocês conseguiram perceber que mesmo eu fazendo a fatoração para chegar no 6 e no 36, era só eu ter feito aqui 12 vezes 18? Eu chegaria ao mesmo resultado. Legal, né, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, a nossa revisão, né, de MMC e suas propriedades, ali o que seria o MMC, também decomposição simultânea em fatores primos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.